Oi, boa noite a todos. Estamos mais uma vez aqui na live do Centro Espírita Libertação para a nossa palestra da noite. Hoje com o palestrante Sidney Lourenço. Vamos só aguardar ele entrar, já deve estar entrando. Então, boa noite a todos mais uma vez. Sejam bem-vindos aqui na nossa live do Centro Espírita Libertação, de todos os domingos, Enquanto não pudermos nos reunir presencialmente, lá no centro, nós vamos fazendo as lives aqui pelo Instagram. Deixa eu ver se ele já entrou. Vamos aguardar aqui o nosso palestrante da noite, que ele já deve estar entrando. Eu ainda não vi. Só aguardar um pouquinho, que ele já deve entrar. Faltam alguns minutos ainda para as 8 horas. Então vamos só aguardar o Sidney entrar. Juliano, se tu puder dar um toquezinho para ele. Se puder avisar ele que nós já estamos aqui. Nós até estamos vendo a possibilidade de repente fazer depois as palestras no Centro Espírita gravadas também. Mas isso ainda a gente está conversando, não foi nada definido, Tem uma pessoa aqui falando de repente de interessante se continuasse assim, Mas nada definido ainda. A gente vai ver, vamos aguardar essa situação, Esperamos que logo melhore, que tudo passe, Que possamos voltar à nossa rotina de sempre, Mas, enquanto isso, nós vamos fazendo as lives aqui pelo Instagram. O nosso palestrante já entrou. Deixa eu só chamar ele aqui. Então vamos aguardar o nosso palestrante da noite. Oi, boa noite. Tudo bom? Tudo bom? Posso chamar de Sidney, senhor Sidney? Como é que prefere? Sidney, é bem tranquilo. Certo. Seja muito bem-vindo aqui na nossa live aqui do Centro Espírita Libertação. Meu nome é Michele, Eu que vou estar aqui hoje com você. Eu acho que o senhor estava conversando, era com o Juliano antes, Isso. Nós conversamos. Certo. Olha só, Sidney, a gente costuma fazer assim, eu faço uma abertura, uma oração, aí depois Uhum. eu passo a palavra daí para iniciar a palestra, tá? Tá, A gente faz mais ou menos de 30, 40 minutos, ou se precisar usar mais, o que não pode passar de 1 hora, tá? 1 hora o entendi. Instagram, ele corta a nossa, a nossa Uhum. live e a gente também não consegue salvar daí, Sim, certo? tá bom. Tá Tá, legal. como já são 8 horas, então a gente vai dar início, tá? Tá bom, querida, tá bom. Prazer em Então tá. conhecê-la. Igualmente. Então, nesse momento, vamos convidar a todos, se quiser fechar os olhos, para que possamos mais uma vez elevar o nosso pensamento ao alto, a Deus que é nosso Pai, Jesus que é nosso irmão, e a toda a espiritualidade amiga que se encontra aqui conosco, presente nessa noite. Para que possamos, Senhor, com muita fé, com muita coragem, passar por esse momento que estamos vivenciando nesse planeta Terra.
que rogamos a Jesus, que é o governador espiritual desse planeta, Senhor, que interceda por nós. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino de luz e de paz. E seja feita, Pai, a vossa vontade, aqui na terra como em todos os planos habitados. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. E não deixes, Pai, que caiamos nas tentações dos maus espíritos, da fraca matéria, mas nos envie sempre os bons, nosso anjo de guarda, para que nos ilumine, para que nos guie, para que nos mostre, Senhor, o caminho bem, o caminho correto. Livrai-nos de todo mal, principalmente do mal que se encontra dentro de nós mesmos. Então, em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome dos espíritos protetores, nós iniciamos mais uma palestra aqui através da live do Instagram do Centro Espírita Libertação. Que assim seja. E como palestrante, então, nós temos o nosso irmão Sidney Lourenço. Atualmente o senhor mora em Florianópolis, é isso? Florianópolis, isso. Florianópolis. Então tá, seu Sidney, seja muito bem-vindo. Obrigado a vocês aí pela oportunidade. Obrigada também. Muita paz. Queridos amigos, que a paz do Cristo esteja em nossos corações. Nós vamos conversar hoje a respeito das leis naturais. Quando a gente fala sobre as leis naturais, é preciso que a gente se remeta lá no Livro dos Espíritos, na terceira parte, aonde o nosso codificador ele vai fazer uma apresentação dessas leis naturais de uma forma muito ampla, para que a gente possa entender como é que é construído esse conhecimento. Então, veja, quando ele apresenta as leis naturais, ela está ligada diretamente ao conhecimento da própria definição do Espiritismo. Quando eu estudo a doutrina espírita, eu começo a descobrir que o Espiritismo ele se comporta, se apresenta como uma nova ciência, com características específicas, com comportamento específico, com instrumentos específicos de análise, principalmente com todo um arcabouço de conhecimento já construído. Então, quando eu parto desse princípio, eu preciso, então, entender como é que tem esse significado. Tanto é que ele vai dizer mais ou menos assim: o Espiritismo é uma ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência do mundo espiritual e a sua relação com o mundo corporal. Então, vejo que ele apresenta como uma ciência nova e vai falar sobre essa relação do mundo espiritual com o mundo corporal. Há um aspecto muito interessante nessa definição. Primeiro, que o mundo espiritual é pré-existente e sobrevivente a tudo. Pode o mundo material deixar de existir sem que mude a essência do mundo espiritual. Partindo desse princípio, dessa lógica, nós vamos perceber o seguinte: o que nos compete nesta questão material? O que nos está vinculando, de uma certa forma, nós espíritos, da nossa origem divina, da nossa origem espiritual, estando na matéria? O processo é de aprendizagem. O processo é de crescimento, de progresso. Nós, desde o momento que fomos criados por Deus, está lá na questão 115 do Livro dos Espíritos, nós somos criados simples e ignorantes. Simples, por não ser complicado, ignorante, por não saber ainda. E ao reencarnar em diversas vezes, nós vamos adquirindo o conhecimento, adquirindo a inteligência, desenvolvendo a inteligência. Quando Allan Kardec pergunta na questão 23 do Livro dos Espíritos, ele pergunta: o que é o Espírito? E os Espíritos respondem: o Espírito é o princípio inteligente do universo. Daí concluímos que o Espírito tem como atributo a inteligência. Então, a inteligência é um dos atributos do Espírito. E todo ser inteligente é capaz de elaborar pensamentos. E todo ser que elabora pensamento passa a obrar, a agir mediante esses pensamentos através da vontade. E à medida que eu vou desenvolvendo a inteligência, ampliando a capacidade de pensar, agindo pela vontade, eu começo a detectar, a estabelecer uma diferença entre o bem e o mal.
Daí, então, surge o livre-arbítrio, a vontade de se fazer aquelas escolhas. Só que à medida que eu estudo as leis divinas, à medida que eu entendo o mecanismo das leis divinas, eu vou verificar que a liberdade de se fazer o que se quer está condicionada à liberdade de se fazer o que se deve. Por isso que existe o dever. Lá na questão, no capítulo 17 do Evangelho, segundo o Espiritismo, Allan Kardec vai tratar sobre o dever, sobre o ser de perfeitos. E ali, quando ele falar sobre o dever, ele vai dizer que todos nós temos direitos e deveres. Os nossos direitos terminam quando ameaça o direito do outro. Mas temos os deveres de uns para com o outro, de uma forma a agir de acordo com esta lei. Bom, cabe-nos então entender que, pela definição da doutrina espírita, nos apresentam esta realidade do mundo espiritual. Esta nova construção, esse novo pensamento, esse novo paradigma para a humanidade, estabelece novos conceitos e a maneira de encarar a existência. Vejamos, pelo processo educativo que tivemos ao longo do tempo, dentro do nosso processo de evolução, em diversas reencarnações, isso, se eu for fazer um cálculo aí, há cerca de mais de 2.000 anos, praticamente, em que nós temos um processo educativo judaico-cristão. Esse processo educativo judaico-cristão fez que nós acreditássemos, aceitássemos teorias, teologias das crenças vigentes. Nós somos um produto dessas crenças. Ao longo do tempo, nós, através de diversas reencarnações, repetimos conhecimentos, passamos de um para o outro, através dos nossos pais, dos nossos avós, esse tipo de conhecimento. E ao chegar em pleno século, agora em que nós estamos envolvidos, há 2.000 anos praticamente, após a vinda do Cristo à Terra, o que nos reserva então? À medida que eu vou avançando nesse conhecimento, aí está estabelecido alguns destinos para a alma. Por exemplo, eu venho acreditando, nós viemos acreditando, durante muito tempo, na ideia do inferno, na ideia do purgatório, na ideia das penas eternas, do sofrimento eterno, nas penas das beatitudes, dos campos elíseos, das situações das bem-aventuranças. Então vejo que há uma dicotomia comportamental. Age de acordo com o mal, está estabelecido, pré-estabelecido, um destino para a alma. Agiu de acordo com o bem, da mesma forma. Quando nós analisamos essas questões, nós vemos que ela é limitante. Por quê? Porque não dá outra oportunidade para o espírito. Apenas está estabelecido a sua sorte. Se ele não teve oportunidade de praticar o bem, ele fica determinado, devido a esta teoria, a vivenciar os sofrimentos eternos. Quando Allan Kardec trata desse assunto, lá na quarta parte do Livro dos Espíritos, ele vai afirmar que a doutrina espírita vai trazer uma nova visão. Vai mostrar que todas as almas têm oportunidades iguais de poder progredir. Vejam que já não é mais a pena eterna, já não é mais o sofrimento eterno. É a possibilidade da alma de reencarnar quantas vezes for necessária. Para quê? Para adquirir o conhecimento, o desenvolvimento da inteligência, a qualificação dos pensamentos e, naturalmente, uma atitude mais coerente diante da vida. Bom, partindo dessa lógica, desse princípio, nós verificamos o quê? O momento atual que nós estamos vivenciando nos está trazendo essas dúvidas. O que vai acontecer conosco? Será que estamos perdidos nesse mundo? Será que esta situação desta pandemia em que nós estamos vivenciando, isso é um desígnio de Deus? Nós estamos dentro de um processo de, vamos dizer assim, de sofrimento, sem nenhuma remissão para esse ato, para essa atitude? Quando nós analisamos friamente, baseado em crenças anteriores, é natural que não vamos ver um futuro, que nós não vamos ver uma esperança, nós não vamos ver uma saída para esta realidade. Inclusive, há colocações muito interessantes de alguns companheiros que a gente vê que, naturalmente, levado por intuições, levado por conhecimentos, às vezes, até espiritualistas, não espírita, no sentido de conhecer a fundo a doutrina espírita,
apresentando teorias dizendo que as almas, os espíritos superiores, não conseguem fazer nada pela humanidade. É como se os espíritos superiores fossem impotentes para poder apresentar uma solução para a humanidade. É como se os espíritos superiores estivessem desistindo da humanidade. E às vezes a gente vê esses relatos que algumas pessoas nos remetem, e a gente olha e lê dita mensagens psicografadas, e aí muitas das vezes gera muito mais medo, gera muito mais desconforto espiritual para aqueles que leem, do que uma esperança. Agora vejamos, se nós estudarmos a doutrina espírita, vamos verificar que os espíritos superiores podem sim interferir, podem sim modificar os quadros existenciais, podem sim fazer todo o processo, inclusive os espíritos ligados à pleiade de espíritos evoluídos, que desde a formação do nosso planeta, quando Cristo o recebeu em suas mãos, da mão divina, há 4 bilhões e meio de anos atrás. Essas almas, esses espíritos, são os arquitetos siderais, sempre tiveram o controle total sobre o nosso planeta, até que viéssemos, ao longo do tempo, séculos depois, milênios depois, a reencarnar na estrutura física como espíritos imortais. Então essas almas, esses espíritos, têm todo o controle sobre o planeta. Agora há um detalhe. Para que nós, que somos criados simples e ignorantes, venhamos adquirir o conhecimento, é preciso que a gente desenvolva a inteligência. É preciso que a gente desenvolva a nossa capacidade intelectiva de aprendizado. Por isso que isso faz parte de um processo de aprendizado para a humanidade. Vejamos, se olharmos o passado, a história da humanidade, esses fatos ou essas situações semelhantes já aconteceram em diversas outras oportunidades. Pandemias, maremotos, terremotos, destruições de diversas almas, de espíritos, voltando ao plano espiritual, as guerras. Ou seja, sempre houveram, ao longo do tempo, situações em que, segundo a doutrina espírita, aonde vai falar sobre a lei de destruição, na terceira parte, vai dizer que serve para um progresso da humanidade, um avanço para as almas que aqui estão. É o que está acontecendo hoje. O momento atual fez que nos voltássemos para os nossos lares, fez que a gente mudasse as nossas condutas, os nossos pensamentos, fez que a gente revesse atitudes que antes menosprezávamos. O egoísmo, de uma certa forma, foi recolhido ao seu estrutura íntima de cada um, porque passamos a conviver com aqueles nas quais a gente se distanciava. Nós estamos sendo levados a repensar as atitudes comportamentais, as questões materiais e até mesmo as questões da natureza. Vejo que esse processo de aprendizado é um pouco mais forte, é melhor do que uma destruição de uma guerra, mas ao mesmo tempo traz reflexões profundas para nós, espíritos imortais. Então, por isso, que a doutrina espírita, no momento atual, ela veio trazer justamente esse ponto de conhecimento, para que a gente comece a perceber o que ela propõe como transformação para a humanidade. Vejamos, quando a gente estuda a doutrina espírita, principalmente no Evangelho segundo o Espiritismo, aonde ele vai tratar, Allan Kardec vai tratar ali sobre há muitas moradas na casa do meu pai, ele vai se referir aos mundos, à evolução dos mundos. Lembrando que a evolução dos mundos guarda uma relação direta com seus habitantes. Por exemplo, os mundos primitivos, os espíritos ali reencarnados, têm as características voltadas para um comportamento ainda mais voltado ao primitivismo. Os espíritos de provas e expiações, que é o mundo em que vivemos, são as almas que ainda não valoram bem. Deixam-se levar pelo orgulho, pelo egoísmo, pela vaidade, pela supervalorização da sua personalidade. Então nós vejamos que a consequência comportamental do mundo guarda de relação direta com seus habitantes. O mundo de regeneração é um mundo onde nós estamos entrando no processo de transição, e é um mundo transitório. Agora, olha só que interessante. Nos mundos felizes, nos mundos celestes, já existe harmonia. E aí, os próprios espíritos mostram, por exemplo, que no mundo superior, superior à Terra, no mundo, por exemplo, feliz, um mundo celeste, não existe doenças. Olha só que interessante.
Não existe doenças. Não existe a desorganização social. Não existe, por exemplo, a maldade. Ninguém visa fazer a maldade ao outro. Nos mundos superiores, os indivíduos, por exemplo, adivinham o pensamento um dos outros. Imagine se aqui na Terra nós adivinhássemos o pensamento um dos outros, né? Como é que não seria? Teria muita dificuldade. Agora vejam, o que diz lá no Evangelho? Diz que a Terra também se transformará um dia num mundo superior, num mundo de felicidade, aonde os indivíduos vão se harmonizar. E as leis também estariam mais de acordo com as leis divinas. Então vejam que é uma necessidade de passarmos esse processo de aprendizado, que pode perdurar mais alguns anos, mais alguns séculos, mais alguns milênios, pouco importa, porque nós somos espíritos imortais. Se levar mais 1000 anos para que a Terra se ajuste perante todo um processo de evolução, nós aqui reencarnados, não há necessidade nenhuma. Vejamos só apenas um exemplo daquilo que a gente, às vezes, sempre coloca quando a gente profere esse tipo de conteúdo. Se nós observarmos, há cerca de 2000 anos atrás, o que Jesus disse? Amai-vos uns aos outros. 2000 anos atrás. Hoje, se a gente para pensar, a gente olha e vê essa frase do Cristo e a gente pensa assim, eu acho que Jesus deve ter se enganado, porque tem uns aí que não dá para amar, não. Tem uns aí que, meu Deus do céu. E a gente vê isso no campo social, a gente vê no campo político, as críticas a B, desejando que um morra, desejando que o outro, que aquele grupo, ou isso, ou aquilo. Ou seja, olha só a nossa desorganização emocional. Olha a nossa maneira de ver. Veja o que Jesus falou, amai o próximo como a si mesmo. O que é o próximo? Qualquer um. Não é aquele escolhido, não é aquele que faz parte das nossas ideias, aqueles que acreditam em nós, ou aqueles que aceitam a mesma teoria conosco. Não. São aqueles que são filhos de Deus. Então, essa crença que a doutrina espírita propõe é uma crença que desvincula de processos anteriores da existência, principalmente de práticas que muitas das vezes nos tolhiram a maneira de ver o outro como irmão. Essa doutrina nos faz que a gente se perceba não como simplesmente um ser que está na Terra, mas um cidadão do universo. Filho de Deus, co-criador com Cristo, herdeiro do universo. Mas para isso, é preciso que a gente comece a se perceber assim. Por isso, que lá na terceira parte, Allan Kardec vai tratar sobre as leis divinas, ou as leis naturais, que é da questão 614 em diante, aonde ele vai tratar de várias leis. Por exemplo, ele vai tratar da lei de adoração, da lei de trabalho, da lei de reprodução, da lei de conservação, da lei de destruição, da lei de sociedade, da lei de progresso, da lei de igualdade, da lei de liberdade e da lei de justiça, amor e caridade. Então, essas leis que estão lá, na terceira parte do Livro dos Espíritos, ela dá para nós justamente a visão correta de acordo com nós devemos agir diante da vida. Por exemplo, se nós pegarmos a lei de sociedade, Allan Kardec pergunta aos espíritos: os homens poderiam reger-se somente pelas leis divinas? E os espíritos dizem que sim. E por que isso não ocorre? Ele diz: nós, os homens, esquecemos e desprezamos as leis divinas. Para isso, então, precisa leis especiais. Então, as leis que nós criamos, as leis criadas pelos homens, são leis especiais, muitas das vezes, para corrigir o mal depois de feito. E o maior problema não são as leis, porque as leis existem. O maior problema é os homens não respeitar leis nenhuma. Então veja que é um processo educativo, moral e educativo da criatura humana. Então esse conhecimento é de fundamental importância. Vejamos, nós vamos rapidamente falar um pouquinho de cada uma dessas leis naturais, que é o conhecimento entre o bem e o mal, que está na primeira parte. Na primeira parte dessa terceira parte, ou seja, nas primeiras perguntas, no primeiro capítulo, ali é onde Allan Kardec fala sobre a lei natural. Ele vai dizer assim, na questão 614, 615, em diante, ele vai dizer que a lei de Deus é a lei eterna e imutável como o próprio Deus.
E o homem só é infeliz quando dela se afasta. Então veja que a nossa dor, a nossa infelicidade, é um afastamento voluntário, consciente, ou às vezes inconsciente, das leis divinas. Então, quanto mais eu me aproximo das leis divinas, mais eu encontro a harmonia. Vou dar um exemplo claro que possa ajudar, né, aos que não estão nos ouvindo. Imagine alguém que valora a questão do egoísmo, da vaidade, do orgulho, que age de acordo com o mal, com o desequilíbrio, com a violência, com a agressividade, com o pensamento negativo diante da vida. Ele passa durante a sua estrutura física com atitudes dentro desse viés de comportamento. Quando ele sai do corpo físico, porque a morte chegará para todos, independente de estar dentro de um quadro de doença ou não, a morte é necessária, porque a nossos corpos não permite uma durabilidade além do período que hoje nós temos aí, né? Alguns chegam a 100, raramente chegam a 100 ou passam desse tempo, mas retorna à pátria espiritual. Agora, olha só que detalhe. Quando chega no plano espiritual, e isso é o espiritismo que revela, essas almas chegam em estado deplorável de percepção do mundo espiritual. Ela chega com um pensamento embotado. Elas são recambiadas psiquicamente para estruturas chamadas umbraus, que lá na visão católica é chamado o inferno. E eles estão, ao chegarem a esses locais, eles veem sofrimento por toda parte, sofrem, acreditam que estão pagando, acreditam que estão sofrendo eternamente. Não entende as leis de Deus, não entende o mecanismo divino. Há um exemplo aí, no filme Nosso Lar, de André Luiz, que quando ele deixa o corpo físico, ele permanece 8 anos nessa região chamada umbral. E ao ficar ali, ele ouvia alguns ali presentes gritando que ele era suicida. Por quê? Porque ele, quando estava no corpo, utilizava as energias físicas para ficar altas horas da noite, bebendo, né? Perdendo o sono, embora tendo conhecimento da medicina, mas não fazia os devidos atitudes corretas. Desencarnou prematuramente. Mas depois ele é recolhido nessa colônia espiritual, aonde ele aprende, aonde ele começa a rever conceitos. E olha que interessante. Estando lá, a sua mãe, que já havia desencarnado bem antes dele, estava numa situação melhor no plano espiritual, vai visitá-lo no nosso lar. Chegando lá, ela o abraça, ele muito feliz de ter revisto a mãe, e ele depois lamenta, porque ele permaneceu durante um grande tempo naquela região de sofrimento, e ele diz assim à mãe: mãe, a senhora não foi me visitar? Porque eu estava sofrendo. Ela disse: eu fui te visitar, meu filho, várias vezes, mas tu não conseguia me ver. Então vejam, a situação da alma é nesse nível, aquele que entretém o orgulho, a vaidade, a violência, a agressividade, o mal, não só na divulgação, mas também praticando. Vejam, que esta é uma escolha nossa. É o nosso livre-arbítrio. Vejamos agora um outro ponto. Alguém que vive para a prática do bem, para ajudar o próximo, vive no processo da abnegação, procurando fazer tudo aquilo que é possível, pratica a caridade na sua maior expressão, combate em si os miasmas, as ligações do orgulho, da vaidade, do egoísmo, trabalha pela visão ou pelo entendimento da melhoria das pessoas, ajudando a todos que estão pelo seu caminho, perdoando, amando, servindo. Ao deixar o corpo físico, porque todos vão deixar, mesmo aquele que é egoísta, mesmo aquele que é bom, vai deixar o corpo físico. Mas só olha o detalhe, chega no plano espiritual, lúcido. Tem uma amplitude da percepção do mundo espiritual. Começa já a entender antecipadamente, ou até mesmo quando ali penetra, as leis divinas, a harmonia universal. Começa a sentir-se integrado no grande cosmos, como um filho de Deus que o é. É recolhido pelos corações amigos, que o apresentam, que o recolhe, que lhe dá as boas-vindas. Se sente integrante de um processo de uma grande evolução. Percebe
que esta harmonia não se encontra somente nos planos superiores, próximo à Terra, mas em todo o universo. Percebe que as leis naturais, as leis divinas, não regem somente as leis físicas na Terra, mas também no universo inteiro. E aí ele começa a compreender as leis de Deus, e aí ele se sente muito mais motivado, esperançoso, para penetrar e querer colaborar pelo processo da evolução, não somente dele, mas de todos aqueles que ele ama também. O primeiro, o egoísta, o orgulhoso, fica com o pensamento embotado e não percebe o além daquilo que ele está inserido no seu campo mental vibracional, que eu chamo campo mento-emocional que nós criamos. Já o outro, voltado para o bem, que age na estrutura do bem, do amor, na divulgação da mensagem positiva diante da vida, ele tem os pés ligeiros, como diz o Evangelho. Ele consegue perceber com maior grandeza as leis divinas. Tem a mente, o pensamento, não mais embotado, mas ele tem a mente expansiva. Ao perceber isso, ele se sente integrado realmente nas leis de Deus. Então daí, por isso que surge a cada época, a cada instante, espíritos que vêm nos dizer, é este caminho. Como aconteceu não só na doutrina espírita, mas em todas as crenças. Nas crenças católicas, considerados santos. Nas crenças outras, considerados messias, avatares, ou qualquer outro nome. Mas todos vêm avisando aqueles, de acordo com seu conhecimento, que é o caminho do bem. E quando se tem esse caminho do bem, começa então a construir uma nova realidade. Então vejam que quando a gente estuda as leis naturais, nós vamos entender esse caminho. Por exemplo, a lei de adoração é a lei onde vai falar sobre a questão da prece, da visão de Deus, do entendimento de Deus, da atitude voltada para a prática do bem e também da harmonia, em que eu possa fazer uma prece não só por mim, mas por aqueles que sofrem. Então eu começo a perceber que essa lei de adoração não é o ato de adorar simplesmente algo externo a mim, mas o ato de fazer o bem já era um ato de adoração. Toda ocupação útil. Nós vamos ver que a lei do trabalho, a necessidade do trabalho é para todos. O limite do trabalho, mas mostrando que todo trabalho no bem, toda ação no bem é trabalho. Nós vamos estudar, por exemplo, que na lei de reprodução há a necessidade da multiplicação das espécies para a progressão dos corpos, mas dos espíritos que reencarnam nesses corpos. Na medida que nós vamos avançando. E aí nós vamos verificar que há um crescimento para todos nós. Nós temos aí a lei de conservação, aonde nós temos o instinto, que é o instinto de conservação, a preservação da vida, mas ao mesmo tempo nós vamos também perceber os meios de conservação, os gozos terrenos, os gozos futuros, o necessário, o supérfluo, apenas para a gente possa ter uma ideia das leis universais. Por isso que é importante estudá-las. Nós temos a lei de destruição, que é o que nós estamos passando agora, e a destruição necessária e abusiva. Faz parte das leis da natureza a destruição. Quando eu compreendo isso, eu não nego mais o entendimento divino. Eu entendo que faz parte do nosso crescimento como espírito imortal. O que pode ocorrer é a nossa retorno à pátria espiritual para que a gente venha se programar de novo para estarmos aqui. Veja que a doutrina espírita não é uma doutrina que vai nos estabelecer um modo tácito de aceitar a dor sem nenhuma reclamação. Não é isso. Se temos o remédio, busquemos. Se temos que nos cuidar, nos cuidemos. Se temos que tomar as atitudes sanitárias orientadas, devemos tomá-la. Mas, ao mesmo tempo, não devemos temer a morte, porque a morte, ela foi morta pelo Espiritismo. Não existe a morte. Os nossos entes queridos que partiram, muitas das vezes, estão sofrendo as consequências, talvez pela dor nossa, pelo nosso sentimento, mas que precisam das nossas preces, das nossas orações, dos nossos pensamentos voltados para o bem. As casas espíritas hoje, que estão, de uma certa forma, cerceadas a ter um trabalho de desenvolvimento das palestras, buscaram outro mecanismo, como a casa, né, apresenta, para chegar a esse resultado de divulgação. Mas e os espíritos que antes vinham nas reuniões mediúnicas? Como é que essas almas vão ser atendidas? Com certeza, eles continuam sendo atendidos no plano espiritual. Sabe por quê?
Porque os médios, aqueles realmente estudiosos da doutrina espírita, aqueles conscientes do seu trabalho, não vão dar pacificação em casa, não vão permitir as comunicações aleatoriamente, mas eles vão estar, ao deitar no corpo físico à noite, indo para o plano espiritual e colaborando com os trabalhadores no plano espiritual. Isso a doutrina espírita nos ensina. E quando eu tenho isso como consciência, eu começo a perceber. No momento, por exemplo, de uma live dessa, onde vários lares agora estão assistindo, numa prece, numa oração, num comentário de um amigo hoje, num comentário de outro amigo amanhã, de uma posição da doutrina espírita, muitos dos espíritos que estão presentes nesses lares estão ouvindo também. Então é um processo de doutrinação, é um processo de orientação dessas almas. Muitos estão revendo conceitos, atitudes, porque aqueles que estão junto de nós não são somente os encarnados, são os desencarnados também. Então vejam, o que eu quero mostrar é que quando eu tenho a doutrina espírita muito clara, eu posso utilizar todo esse conhecimento em benefício próprio, em benefício da nossa família, mas em benefício de todos da humanidade. Fazendo preces, orações, divulgação de conceitos, de ideias, de pensamento, porque aí nós estamos colaborando para a construção de um mundo melhor. Doutrina espírita é a doutrina do Cristo. O que a doutrina espírita faz é reviver o Evangelho de Jesus. Mas reviver o Evangelho de Jesus naqueles primeiros momentos do cristianismo, naquela primeira fase em que Jesus estava entre nós, da pureza doutrinária, do conhecimento mais adequado a um comportamento moral diante da vida. Amar o próximo como a si mesmo, fazer o bem pelo próximo, ajudar a todos que necessitam. O Evangelho, segundo o Espiritismo, é o caminho para isso. Nós temos em nosso canal, nós temos um canal no YouTube, o canal Sidney Lourenço. Nós fizemos, desde que começou a quarentena, fizemos diariamente um estudo do Evangelho, de cada capítulo do Evangelho. São 102 aulas, 102 comentários dos capítulos do Evangelho. Então a gente convida os companheiros, leiam o Evangelho, vão lá no canal, assistam, melhoram ou divulguem. Por quê? Porque é importante que a gente estude. E lá no cada capítulo do Evangelho, nós tivemos a oportunidade de poder concluir que Allan Kardec, além de fazer um apanhado, né, da passagem evangélica, da passagem que está no Novo Testamento, ao fazer o seu comentário, ele também apresenta a visão dos Espíritos sobre aquele assunto. E há ensinamentos profundos para todos nós. Por isso que a doutrina espírita é a doutrina de exame pessoal, mas é uma doutrina de renovação da própria humanidade, numa construção de um mundo melhor, de uma transformação em que nós vamos, a cada instante, colaborando com esta realidade. Só para fechar, lá nessas 10 leis que nós já mencionamos, né, que está na terceira parte do Livro dos Espíritos, Allan Kardec ele acrescenta mais um capítulo. Vejam que as 10 leis, ou as leis morais que está na terceira parte do Livro dos Espíritos, elas correspondem, não diretamente, mas correspondem às 10 leis recebidas por Moisés, lá nos 10 mandamentos. Aonde ele vai tratar sobre isso? Isso está lá no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas Allan Kardec, nesse análise, né, das leis morais, lá na terceira parte, ele vai acrescentar mais um capítulo, que é o capítulo da perfeição moral. E ele vai dizer assim: a origem de todos os vícios é o orgulho e o egoísmo. Vejam, ali ele pergunta aos espíritos, os espíritos vão dizer que a origem de todos os vícios é o orgulho e o egoísmo. Então, se hoje nós estamos ligados a comportamentos viciosos, seja pensamento, seja no coração, seja na fala, seja nas atitudes, é devido ao orgulho e ao egoísmo. É devido a uma supervalorização da personalidade. É devido ao não entendimento das leis divinas. Depois ele vai dizer assim: a origem de todas as virtudes é a abnegação. O ato de abnegar-se, de fazer o bem pelo próximo. Então veja que nós temos ali a chave para a nossa construção de um mundo melhor.
Combater os vícios que está arraigado no egoísmo, no orgulho, em que nós devemos não supervalorizar a nossa personalidade, mas devemos abnegar-nos em benefício do próximo, no ato da caridade, no ato de ajudar o próximo, de fazer o bem. A doutrina espírita, ela é uma doutrina de exame, de análise. Por isso que ela deve ser estudada por todos nós. Ela não sofre nenhuma influência de nenhuma teoria. Ela não tem receio de ser analisada em momento nenhum. O que cabe-nos, nós, os profitentes, é estudá-la na sua base. Ao fazer isso, nós vamos entender. Ao falar com alguém que está com medo, por exemplo, deste momento atual, vamos dizer para eles que a vida não termina simplesmente com a morte do corpo físico. Que aquele ente querido, que ele tanto ama, continua vivo. Essa é a mensagem que nós devemos passar, de otimismo, de paz, de vibração. E para encerrar, lembro apenas um fato que ocorreu conosco. Costumeiramente, os companheiros de Santa Maria nos convidam para ir lá fazer seminários de palestra naquela região de Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul, principalmente onde aconteceu a tragédia de Santa Maria, a tragédia da Boate Kiss. E recordo-me que, quando completou 2 anos desta tragédia, nós estivemos lá, justamente no período que estava completando 2 anos, e fizemos seminário, palestra em diversas casas espíritas. E na hora do almoço, os companheiros nos levaram a um restaurante, e lá, sentado, batendo papo, conversando, nos alimentando, aí eu percebi que aquele restaurante estava lotado de famílias, crianças, né? Vários pais, e de vez em quando saía um pequenino correndo de uma das mesas, aquele pequenino com menos de meio metro, né? Quase uns 7, 8 meses, 1 ano praticamente, saiu correndo. E aí daqui a pouco vinha um pai atrás e pegava ele e levava para a mesa de novo. Aí dá uma outra mesa lá do lado, saía outro pequenino, e aí uma menina, um pequenino, um menino, e corriam para um lado e para o outro. E eu comecei a olhar as mesas de várias crianças ali junto com os pais. Virei para os companheiros na mesa e disse, olha só, estão reencarnando, já estão de volta. Aqueles mais de 200 jovens que desencarnaram lá na Boate Kiss já estão reencarnando de novo. Vejam a beleza da doutrina espírita. Com certeza, aquelas almas ajustaram-se o seu passado naquele momento ali. Mas, ao mesmo tempo, elas retornam no mesmo cadinho purificador, no grupo familiar, no grupo social, na realidade daquela existência, naquele momento, para dar continuidade às suas existências. Por isso, que a doutrina espírita é essencialmente otimista, mostrando que todos nós vamos ter esta realidade hoje no plano físico, para que a gente se discipline, para que a gente aprenda. Mas quando chegar no plano espiritual, nós vamos entender todo o mecanismo divino nesse processo. Jesus pode tudo. Os bons espíritos pode também. Mas eles não podem fazer aquilo que nos compete. É um aprendizado de amarmos uns aos outros. Eu agradeço a casa aí a oportunidade, né, por esse momento de troca de experiências. A gente teria assim alguns PPS, slides, né, para mostrar que poderia ficar um pouco mais rico para os companheiros, mas só para que a gente possa aí deixar aí, talvez, não sei se vocês têm o espaço para a pergunta, né, mas para deixar um pouco esta visão para os companheiros. Eu agradeço aí, então, a oportunidade. Que Jesus abençoe a todos. Sidney, nós que agradecemos, né, por poderes doar um pouco do teu tempo, né, e fazer essa palestra aqui para a gente. O pessoal também está agradecendo, uma palestra muito consoladora. E como tu comentou com relação às leis, né, se nós seguíssemos os mandamentos de Deus, as leis divinas, realmente não precisaria das leis dos homens, né? Só que, infelizmente, como ainda estamos reencarnados nesse planeta de provas e expiações, eu acho que a gente ainda tem muito que galgar, né? Muito o que aprender. E hoje a gente ainda precisa dessas leis civis, né? Para podermos manter as coisas, diríamos assim, que em ordem, né? Exatamente. Mas é um processo de aprendizado. Por exemplo, lá nos mundos superiores, como eu comentei, né? Todo mundo adivinha o pensamento do outro. E aí, por que todo mundo adivinha o pensamento do outro? Porque ninguém pensa mal de ninguém.
Então, o dia que a gente não pensar mais mal de ninguém, as leis serão inúteis, as leis dos homens. Porque seguiremos simplesmente pelas leis de Deus. Aqui a gente ficaria com medo, né? Se as pessoas conseguissem ler os Imagina, nossos, né? os nossos pensamentos, né? Realmente. Realmente. E com relação ali a esse momento que nós estamos vivenciando, né? Que tu comentou, eu acho que mesmo sendo espíritas, eu tô falando agora por mim, a gente, querendo ou não, ainda tem um pouco desse medo da morte, né? Mesmo sabendo que essa morte não existe, né? Sim, sim, sim. Mas Mas isso realmente é normal. E é até bom que tenha medo, sabe? Porque senão a gente estaria facilitando a saída do corpo. E não é bom, porque aí se gera o outro lado, que é o desequilíbrio perante as leis divinas. Mas assim, ó, o ter medo da morte não significa que a gente não tenha a convicção da existência da vida. O importante é assim, ter convicção, mesmo que a gente tenha receio, não acredite em tudo, mas ter convicção que nós somos filhos de Deus. Isso já nos facilita muito o entendimento. isso é verdade. A gente, assim como participa de grupos mediúnicos há anos, querendo ou não, a gente tem essa convicção, mesmo tendo medo, mas a gente tem Uhum, sim, essa com certeza. convicção. Então, eu não sei se queres comentar mais alguma coisa, Sidney. A única coisa que eu digo assim a gente estudar. Eu fiz esse estudo ali a respeito do Evangelho, né, que está lá no nosso canal, e a gente pretende fazer agora um estudo também lá pelo YouTube e pelo Facebook, também do Livro dos Médiuns, e depois o Livro dos Espíritos, também por capítulo, né? Porque a gente quer deixar esse material, até porque a gente verificou assim, desde que começou a pandemia, a gente foi fazendo diariamente. Quando viu, a gente já estava no número 100. E realmente a pandemia deu mais de 100 dias, né? E aí os companheiros até pediram, oh, Sidney, continua, vou continuar. Então, assim, o que eu estou dizendo? Talvez utilize o conteúdo que eu tenho lá, ou não, mas que use o Evangelho para estudo. O Evangelho tem um conteúdo maravilhoso durante esse período que a gente fica em casa, né, meditando, né, com a família. Então é importante isso. Não, muito Tá? bom, parabéns pela iniciativa. E o canal tá no teu nome mesmo, é Sidney Lourenço? Sidney Lourenço, Só Depois que eu procurar no comecei YouTube. com o YouTube liberou um canal assim com o nome normal. Então, se botar Sidney Lourenço, parece uns outros lá, mas o meu parece bem claro, porque é fácil de identificar. Não, é bom até para o Tem pessoal, né, que tá ouvindo isso, para saber como procurar. Então, mais uma isso. vez, Sidney, a gente agradece, né? Aí, Agradece. parabéns a casa aí pelo mais um aniversário, né? 38 anos. Que bom. É verdade. Que continue, né? Muitos anos Continue. ainda. É. Dá uma abração na turma aí. Agradeço aí a oportunidade, mas saudade de todos. Abraço em É, todos aí. esperamos que quando voltar ao normal, tu possas voltar aqui, porque eu acho que tu já estivesse aqui no centro, até fazendo um curso, que eu lembro. Uma E já conversa, acho, um sábado à levaram até uma tarde. lá em cima, né? Na serra e tudo. O pessoal é bom mesmo, gostoso. Eu lembro, sim. Que possas voltar, né? Mas pessoalmente, né? Isso, Então obrigado. a gente só vai fazer mais uma oração, então, para encerrar. E mais uma vez, então, te agradecemos em nome do centro, tá? Ok, obrigado. Nesse momento, mais uma vez, vamos levar o pensamento ao alto, para que possamos, nesse momento, receber dos bons espíritos todas essas boas energias tão necessárias ao refazimento do nosso corpo físico, mas principalmente do nosso corpo espiritual. Que possamos, durante toda essa semana que inicia, que possamos manter esse equilíbrio emocional, energético, que tenhamos uma ótima semana de trabalho, de boas atividades. E mais uma vez, Senhor, te pedimos a tua proteção, a tua Boa noite. Boa noite.